Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa da Sagrada Família, que sempre está dentro do tempo do Natal. Fica sempre no domingo entre o Natal e o Ano Novo, né? Natal do Senhor e Santa Maria, Mãe de Deus, caso o Natal não caia em um domingo. Se o Natal cair em um domingo, Santa Maria, Mãe de Deus, Ano Novo também será em um domingo, então a Sagrada Família fica na segunda-feira após o Natal. Mas é uma festa que está no calendário natalino. Por quê? Porque o Natal não é o aniversário de Jesus. A gente às vezes pensa que o Natal é a festa do aniversário de Nosso Senhor. É muito mais do que isso. Se fosse um aniversário, nós simplesmente nos recordaríamos do nascimento de Nosso Senhor. E no Natal, nós meditamos 5 mistérios. Mas como são muitos para que nós os meditemos em uma festa só, a igreja o distribui em 5 momentos. Então, o primeiro mistério celebrado no Natal é o nascimento de Nosso Senhor na carne. Ele que existia desde todos os séculos, Ele que é Deus e existia desde sempre, nasceu na carne, assumiu a nossa humanidade. Primeiro mistério celebrado, e que nós recordamos no dia 25 de dezembro. O segundo mistério celebrado é o mistério de Santa Maria, Mãe de Deus, isto é, aquele menino que nasceu, ele tem uma verdadeira mãe. Ela é a mãe do nosso Deus, a Virgem Maria. O terceiro mistério, ou o segundo, depende aqui da ordem teológica que você se impõe, é o mistério de hoje. Isto é, ele não apenas nasceu de uma mulher, ele nasceu numa família. Ele assumiu a família humana. E assumindo a família humana, ele santifica a família. Da mesma maneira que Jesus, ao assumir a natureza humana, ele santifica a natureza humana. Quando ele assume uma família humana, quando ele nasce numa família, ele santifica esta família. Então ele nos manifesta a sacralidade da família. É o terceiro mistério celebrado. O quarto mistério celebrado é Jesus que se manifesta como salvação, não apenas dos judeus, mas salvação dos pagãos, simbolizados nos Reis Magos. É o dia de Reis, que é no dia 6 de janeiro, só que no calendário litúrgico nós celebramos entre o dia 2 e o dia 8. Este ano nós celebraremos agora no dia 5 de janeiro. E o terceiro mistério celebrado, a terceira manifestação de Nosso Senhor, é de Jesus já grande, com 30 anos de idade, sendo batizado no Rio Jordão. Percebe que o Natal não poderia ser simplesmente a festa do aniversário de Nosso Senhor, porque nós celebramos o batismo de Nosso Senhor dentro do tempo do Natal, no domingo posterior ao dia da Epifania. Muito bem, então são esses 5 mistérios que nós iremos celebrar durante o tempo do Natal. Chegando a festa do batismo do Senhor, termina o tempo natalino. Então vamos agora nos ater ao mistério hoje celebrado, o mistério de hoje, a Sagrada Família. O Evangelho de hoje nos apresenta José nesta sua docilidade ao Espírito Santo. Ora, quando a igreja, meus santos, nos reserva este Evangelho, a igreja está nos mandando uma mensagem de como devem ser as famílias, porque as famílias da terra devem se espelhar na Sagrada Família, olhando a Sagrada Família, procurar viver na própria vida familiar
as virtudes vividas na Sagrada Família. E nós vemos, meus santos, que na Sagrada Família, Jesus, Maria e José viviam nessa total docilidade à vontade de Deus. Jesus, que na vida adulta manifestará, quer dizer, não só na vida adulta, né, já jovem, adolescente, mostra a sua docilidade à vontade de Deus e que procura em tudo fazer a vontade de Deus. A Virgem Maria, total disponibilidade, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E José, que renuncia todos, digamos, os seus sonhos para fazer a vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus e praticá-la na sua vida. E aqui no Evangelho, quando o anjo do Senhor diz, pega o menino e vai. Depois o anjo do Senhor que diz, pega o menino e vem. Depois o anjo do Senhor que mostra que não é adequado que ele fique ali naquela região em que Arquelau reinava. E nós vemos essa docilidade de São José à vontade de Deus. Meus santos, uma família em que a docilidade, uma família em que se sustenta, em que se fundamenta, em que se alicerça em buscar a vontade de Deus, essa família permanece unida. Não tenha dúvida, meus santos, que virão as tempestades, que virão as dificuldades, mas se aquela família está alicerçada em procurar a vontade de Deus, se aquela família tem um olhar espiritual, aquela família ultrapassará todas e quaisquer dificuldades, como a família de Nazaré ultrapassou. Passou pelas dificuldades da perseguição, passou pelas dificuldades já no início do casamento, em que o filho nasceu em extrema pobreza, passou pela dificuldade da morte, quando São José vem a falecer, mas uma família alicerçada na obediência a Deus, na docilidade à vontade de Deus. Isso deve ser exemplo para as nossas famílias, mas não de você, filho, olhar para os seus pais e esperar deles a docilidade ao Espírito Santo, e não de vocês, pais, olharem para os seus filhos e esperarem deles a docilidade ao Espírito Santo, nem da esposa que olha para o marido e vice-versa, mas cada um aplicando a si. Eu preciso, se eu quero que a unidade, que a união, que a concórdia habite no meu seio familiar, eu preciso viver a docilidade à vontade de Deus. Então pedir a intercessão da Sagrada Família, para que você viva na sua casa com um olhar espiritual. Meus santos, ter fé em Deus não vai nos livrar dos problemas, mas vai nos dar uma força tremenda para vivê-los e suportá-los. Uma outra atitude que nós vemos aqui na Sagrada Família é esta doação mútua. Isto é, José, que vive para quê? Para cuidar do seu filho segundo a lei, Jesus, e cuidar da sua esposa, da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, imagine uma família em que cada um está procurando realizar os seus próprios interesses. Imagine uma família em que o pai, ele quer ser feliz, em que a mãe, ela quer ser feliz, ora, em que os filhos, eles querem ser felizes. Essa família tem tudo para dar errado, essa família tem tudo para fracassar, e nessa família, a discórdia e a confusão sempre estarão presentes. Por quê? Porque cada um está procurando o seu interesse, está procurando a sua realização, está procurando a sua felicidade. Esse não é o exemplo de Nazaré. Isto é, o exemplo de Nazaré é quando cada um procura a felicidade do outro, procura o bem do outro e o melhor e a satisfação para o outro.
Ah, padre, mas assim é muito difícil. Mas, meu santo, é a única condição de amar e a única condição de haver a unidade no seio familiar, de você não mais viver para você. Um pai que se pergunta: e eu, onde fico? E a minha felicidade? Ele não será um verdadeiro pai. E quando aqui eu digo um pai, meus santos, eu não digo apenas um pai num casamento. Qualquer pai, qualquer pessoa que exerça uma paternidade, se aquela pessoa está interessada, está buscando os próprios interesses, nunca será pai de verdade, nunca será mãe de verdade. São José vivia empenhado e buscando o cuidado do seu filho, o bem-estar da sua esposa, e por ele se sacrificava. Meus santos, este é o coração de nosso Senhor, que não veio servir-se a si mesmo, mas veio nos servir, que não veio buscar os próprios interesses, mas os nossos interesses. Perceberam que isso aqui não é uma realidade, eu estou aplicando à vida familiar, mas é uma realidade que vale para toda a vida cristã. Se nós vivemos procurando os nossos interesses, nós seremos egoístas, nós nunca seremos santos e temos tudo para caminhar para o inferno, porque eu quero fazer a minha vontade, os meus gostos, buscar os meus interesses, consequentemente eu não vou me sacrificar por ninguém. Imagine um sacerdote que assim age. Ele tem tudo para ser uma desgraça na paróquia e caminhar para o inferno, porque ele procura os próprios interesses. Ele não é pai. Ele não é pai. Imagine isso numa vida religiosa, numa casa com vários irmãos ou com várias irmãs, com várias freiras. Será um inferno, que cada uma procurando o próprio interesse. Então aquilo que eu estou aqui aplicando às famílias vale para todas as realidades, para todas as outras figuras de família. Então precisamos pedir a nosso Senhor que coloque no nosso coração os sentimentos dele, e de alguma maneira o exemplo da Virgem Maria e de São José, para que as nossas famílias sejam um lugar de paz. Só a partir desta lógica, desta luz, nós podemos compreender a carta de São Paulo. Senão nós iremos dizer: ela é muito idílica, é um sonho inalcançável, é uma quimera, é uma ilusão, não é real. Ora, se você ouve esta leitura a partir da lógica humana, é uma quimera, é uma realidade idílica, é um sonho inalcançável, é saci pererê, é boitatá, é folclore, não é real. Mas se você, meu santo, se você está inspirado, tomado pelo Espírito de Deus, fortificado pela graça de Deus, iluminado pela palavra de Deus, você vai aplicar isso com o seu marido, você vai aplicar isso com a sua esposa, você vai aplicar isso com os seus pais, você vai aplicar isso com os seus filhos, você vai viver isso com a sua família. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. É isso uma vida cristã. Eu sempre gosto de alguma maneira fazer alguma referência. Não dá para falar só sobre isso, né? Para os jovens que estão se casando diante do altar, para não assustá-los muito, mas pelo menos um flash. É bom que se diga, meus santos, a vida matrimonial não é simplesmente isso que vocês estão experimentando no casamento. Total alegria, carinho, a total realização. Não, a vida matrimonial, a vida familiar é uma luta. Meu santo, minha santa, amar uma pessoa para sempre é uma luta. Amar os filhos
com o egoísmo presentes nele, porque todos temos pecado original. Amar os pais com as limitações que eles têm, porque os nossos pais não são perfeitos, e loucos seremos se isso esperarmos. A sua esposa não será a melhor mulher do mundo, é a sua esposa, a mulher que Deus escolheu para você, mas ela tem defeito, e o seu marido também, não é o super-homem, longe disso, é um homem marcado pelo pecado original. Mas, então, padre, como viver a unidade, a concórdia? Viver, meus santos, não como sentimentos espontâneos, que brotam espontaneamente, mas que são buscados e plantados, fortificados pela graça de Deus. Irmãos, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos mutuamente. A palavra que São Paulo usa é forte, suportando-vos. Sim, há momento, como diz a palavra de Deus, há tempo de plantar e de colher, de sorrir e de chorar, de nascer e de morrer. Há momentos de sentimentos agradáveis e há momentos de sentimentos desagradáveis, mas é sempre tempo de amor, entende? Sentimentos agradáveis, quando as coisas estão agradabilíssimas. Sentimentos são mutáveis, desagradáveis, vontade de nem olhar na cara, mas por amor a Deus, viver na concórdia, mansidão, humildade, misericórdia, bondade, suportando-vos mutuamente e suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Repete São Paulo: perdoai vós também, mas sobretudo amai-vos uns aos outros, porque o amor é o vínculo da perfeição. Então aqui, meus santos, este primeiro tópico de que aqui nós somos chamados a viver nas nossas famílias, porque nós não estamos celebrando a Sagrada Família como uma realidade que nós a celebramos longe de nós, mas nós procuramos aplicar em nós, na nossa vida, esta realidade que nós estamos celebrando, esta realidade que nós estamos contemplando na fé. Então é claro que hoje, meus santos, é um dia mais do que nunca de nós dobrarmos os joelhos em intercessão pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, a esposa pelo marido, o marido pela esposa, pedindo a Deus a graça de que nós sejamos dóceis à vontade de Deus e nos deixemos levar pelo Espírito do Evangelho, da mesma maneira que a Virgem Maria e São José viveram tão docilmente a vontade de Deus nos seus corações. O segundo tópico a que a liturgia nos traz à mente, quase que de uma maneira repetitiva, porque importante, é a honra devida aos pais. Isso está amplamente presente na Sagrada Escritura. Para não citar exaustivamente, pego uma passagem do Antigo Testamento, além desta que está aqui, como primeira leitura de hoje, que nós iremos refletir, que é belíssima, que eu convidaria a que vocês em casa, como família, rezassem. Vocês depois, hoje no final da manhã, antes do almoço, ou à tarde, no meio da tarde, no final da tarde, reunir a família e ler esta primeira leitura e fazerem uma pequena oração, não uma DR, discutir relação, de um começar a jogar na cara do outro o que não está vivendo, não, de ler essa palavra, aplicá-la a si e fazer um pequeno momento de oração. Seria muito interessante hoje, como família, fazer esta primeira leitura. Mas voltemos ao tema da honra devida aos pais, que eu disse que na Sagrada Escritura está amplamente presente, mas que eu irei pegar dois textos
um do Antigo e outro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo que eu esqueci, mas que copiei aqui, né? A gente fica velho e esquece. No capítulo 5, versículo 16, nós podemos ler. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor Deus. Assim prolongarás a vida, e tudo te correrá bem na terra que o Senhor Deus te dará. O mandamento honrar pai e mãe é o primeiro mandamento seguido de uma bênção. Isto é, o primeiro mandamento, amar a Deus. Deus apresenta, mas não vem uma bênção. É claro que nós compreendemos que existe uma bênção, pelo amor de Deus, em amar a Deus, mas explicitamente é o mandamento de honrar pai e mãe. Honra pai e mãe, e terás uma vida longa, e terás uma vida abençoada sobre a terra, e nós veremos mais à frente, e terás as preces ouvidas, e ainda mais, terás o perdão dos teus pecados. É quase como que um sacramento. Não estou dizendo aqui que é igual a um sacramento, mas Deus nos concede perdão para os nossos pecados, para os pecados veniais, e nos concede graças para que nós nos arrependamos de verdade dos nossos pecados mortais. Honra teu pai e tua mãe, e terás o perdão dos teus pecados. Então, aqui nós ouvimos Deuteronômio. Em Efésios, São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, São Paulo diz: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que inclui uma promessa. Diz São Paulo: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento que inclui uma promessa, para que tudo te corra bem e vivas muito tempo na terra. Lembre que na Sagrada Escritura, vida longa era uma expressão de bênção. Então, quando o livro do Deuteronômio diz, e São Paulo reforça, o que eles querem dizer, o que? Honra teu pai e tua mãe, e serás abençoado. Honra teu pai e tua mãe, e agradarás a Deus. Honra teu pai e tua mãe, e Deus ficará feliz contigo. Mas, meu santo, minha santa, honrar pai e mãe não significa apenas e simplesmente ter bons sentimentos para com o seu pai e para com a sua mãe, mas em gestos concretos, em necessário sendo cuidar mesmo do seu pai e da sua mãe, em visitar seu pai e sua mãe, em telefonar para o seu pai e sua mãe, em expressar de uma maneira humana também o seu afeto, não apenas como se nós fôssemos anjos e apenas me relaciono espiritualmente. Não, é necessário. Ah, padre, mas meu pai e minha mãe não fizeram por merecer. Mas são seu pai e sua mãe, são aqueles que Deus lhe deu por pai e mãe. E lembra que eu falei no início da homilia: se você, meu santinho, se você, minha santinha, não estiver disposto a perdoar, a ter sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, como é que você vai amar, se você fica sempre se recordando dos defeitos e das limitações dos seus pais? É verdade, eles têm defeitos, mas honra teu pai e tua mãe, e tu agradarás a Deus, mesmo que ele não faça por onde merecer, mesmo que ela não faça por onde merecer, mesmo como nós iremos ouvir aqui na leitura, que ele venha a perder o juízo, o senso, isto é, que façam coisas que irritem profundamente você, e mesmo que eles mereçam, humanamente falando, aquela irritação, isto é, eles criam mesmo, eles se tornaram antipáticos,
ok, chatos, ranzinzas, mas são meu pai e minha mãe, a quem eu devo honrar por amor a Deus. Entendem, meus santos? Porque se nós amamos só aqueles que nos são amáveis, que mérito teremos? Amai as pessoas difíceis. E se isso se aplica aos vossos pais, com muito mais verdade. Amai aqueles que não merecem, porque a recompensa você terá do céu. E se isso se aplica aos vossos pais, com muito mais adequação isso se aplica. Então vamos então a esta belíssima primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Imagine, pelo amor de Deus, com tanta bênção assim, é para a gente sair beijando o pai e a mãe da gente, porque Deus diz: eu vou perdoar os seus pecados, eu vou dar graça a você de evitar cometê-los. Isto é, Deus nos dará uma força interior para que nós cresçamos na virtude e nos desapeguemos do pecado, consequentemente ir para o céu. Deus está prometendo a salvação àqueles que honram seu pai e sua mãe. É a prova de que Deus quer tanto nos salvar, que está nos dando como recompensa aquilo que é natural, porque não precisa ser católico, não precisa ser cristão para compreender que o pai e a mãe merecem honra, que o pai e a mãe merecem ser respeitados e cuidados, já que se eu estou vivo é porque, bem ou mal, eles cuidaram de mim. E isso pode ser aplicado, sem sombra de dúvida, ao seu pai e à sua mãe adotivos. Também, sem sombra de dúvida, se eles cuidaram de você, se eles cuidaram da sua vida, eles também merecem a honra que os seus pais, segundo a geração na carne, merecem. Então é claro, é óbvio, eu não estou aqui me referindo aos pais adotivos, mas é óbvio que isso também a eles se aplica, porque cuidaram de mim como filho, segundo a sua maneira, imperfeita, sim, porque eles são imperfeitos, mas eles me amaram, talvez não como eu gostaria, mas como eles puderam, e nós precisamos ser gratos, porque se ficarmos sempre, repito, olhando os defeitos, a gratidão, a ação de graças, não estará presente no nosso coração. Sim, São Paulo fala isso. A segunda leitura também é riquíssima. Nós ficaremos até 9:10 da manhã aqui na missa, se eu fosse refletir particularidade por particularidade. Versículo 15 da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecido. No versículo 17, São Paulo vai de novo repetir: dai graças a Deus. Ora, se no meu coração habita a misericórdia, o perdão, a generosidade, a mansidão, a paciência, a gratidão brota espontaneamente. Eu sou grato pelo pai e a mãe que Deus me deu, e eu quero, por amor a Deus, honrá-los, porque isso agrada a nosso Senhor, e Deus consequentemente me dará a salvação, porque me perdoará os meus pecados, e me dará a graça de evitar cometê-los, e ouvirá as minhas preces sobre a terra. Continua a belíssima primeira leitura de hoje: será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com os próprios filhos. E no dia em que orar, será atendido. Repete de novo, que Deus ouve as preces dos bons filhos. Deus ouve os pedidos daqueles que honram seu pai e sua mãe. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Lembra aquilo que nós vimos no livro do Deuteronômio? Ouvimos em São Paulo na carta aos Efésios, e volta aqui de novo, mas no sentido de bênção, terá uma vida longa.
E quem obedece o pai é o consolo da mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Então, de ter essa caridade, repito, mesmo quando o pai e a mãe não fazem por onde merecer, mas nós honramos os nossos pais primeiramente, porque isto agrada a Deus. Então não cause desgosto ao seu pai, não cause desgosto à sua mãe, mesmo que ele perca a lucidez. Versículo 15. Mesmo se ele se tornou irritante, ela se tornou irritante, ela perdeu a lucidez, ele perdeu a lucidez, mas não cause desgosto ao seu pai e à sua mãe. Não o humilhes. Não humilhe seu pai, não humilhe sua mãe. Se um pai que humilha o filho já erra, infinitamente mais erra o filho que humilha o pai, o filho que humilha a mãe, porque o pai é maior do que o filho. Então o meu pai merece honra minha. O mandamento não é: pais, honrem seus filhos. Consequentemente, entende? Humilhar um pai, humilhar uma mãe. Ah, mas ele mereceu, ela mereceu. Não, meu santo. Caridade e respeito ao seu pai e à sua mãe, porque são seu pai e sua mãe. Isso não quer dizer que você, às vezes, não precise repreender seu pai e sua mãe, mas com caridade e respeito, porque eu não repreendo, eu não posso repreender o meu pai da mesma maneira que eu repreendo um catequista, um coroinha, um acólito. Eles têm para comigo filiação, então eu posso ser mais duro, mas com meu pai e minha mãe não. Eu tenho que ser firme se necessário for, mas com respeito. Não humilhes o seu pai, não humilhe a sua mãe. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. 3 vezes, de novo fala que Deus perdoa os pecados, que Deus concede graças ao filho que honra seu pai e sua mãe. Que hoje, meus santos, neste dia da Sagrada Família, nós rezemos pelos nossos pais, nós rezemos pela nossa família, nós peçamos a Deus que coloque no nosso coração sentimentos evangélicos, para que nós vivamos plenamente a vontade de nosso Senhor e as nossas famílias sejam mais parecidas com a Sagrada Família, com Jesus, Maria e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.